Vamos falar agora sobre combustíveis? Bom, nos últimos meses, pelo menos 9 aumentos. Essa tem sido a difícil conta que o consumidor tem tentado fechar na hora de assimilar os reajustes nos combustíveis. Recentemente, a Câmara Federal discutiu o ICMS com base num valor médio dos combustíveis dos últimos 2 anos. Neste posto de combustíveis da capital, a gasolina já bate os R$ 6, um preço que tem sido difícil de encarar, já que muitos consumidores reclamam do orçamento, cada vez mais apertado, e o combustível é apontado como um dos fatores. Mas fica meio instável aí, né? A gente tentar fazer um controle, mas a gente tem que se basear um pouquinho aí nessas mudanças aí, a gente tem que ficar atento, né? Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, até agosto desse ano, a gasolina já havia aumentado mais de 31%. Sem dúvida, uma alta considerável e que tem sido sentida no bolso, principalmente de quem precisa abastecer constantemente o veículo. Tá complicado, viu? Tá bem complicado mesmo. Ele aliviando o pé do freio, tentando no acelerador. O presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira, propôs a lideranças partidárias que a cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre os combustíveis leve em consideração o valor médio do produto nos 2 anos anteriores. Hoje, o tributo cobrado pelos estados tem como base o preço médio da gasolina, do diesel e do etanol nos 15 dias anteriores. Se a proposta for acatada, portanto, os estados levariam em consideração o preço médio dos combustíveis em 2020 e 2021, ao fazer a cobrança do ICMS ao longo do ano de 2022, por exemplo. A mudança no período seria uma forma de reduzir a volatilidade nos valores. Pela proposta, não haveria mudança nas alíquotas do ICMS, cobrado por cada estado. Muito bem, sobre esse tema eu converso agora com o deputado Wellington do Curso. Ele tem militado bastante, chamado a atenção sobre esse assunto na Assembleia. Muito bom dia, deputado, seja bem-vindo. Bom dia, Kate, bom dia, população do Maranhão. Quero parabenizar o Bom Dia Maranhão da Difusora por trazer um tema tão importante e esclarecer de forma imparcial para a população. É um tema que chama a atenção, sobretudo porque sobrecarrega, o bolso desse consumidor que já não aguenta mais tantos aumentos. E tem um grave problema aí, que é a falta de informação. Porque nós temos duas situações, duas vertentes que a população precisa entender. Que é a alíquota do ICMS, que é o imposto, e também tem o preço médio ponderado. E, deputado Wellington, tem alteração nos dois? Tem diferença dos dois. Primeiro, nós pagamos a 4ª maior alíquota de ICMS do Brasil na gasolina, que é 30,5%. E pagamos a 2ª maior alíquota do ICMS no diesel. Ou seja, a nossa carga tributária é alta. Então, de R$100 que você coloca de gasolina, por exemplo, R$30,50 fica para o governo do estado. Já no diesel, de R$100 que você coloca, R$18,50 fica para o governo do estado. Isso é a alíquota, é o imposto. Mas, além disso, o governo arrecada esse imposto por uma taxação, por uma cobrança do preço médio ponderado dos combustíveis. O que é isso? Faz-se uma média do valor dos combustíveis em todo o estado do Maranhão, e aí, com base nessa média, ele cobra o ICMS. O que aconteceu em 2021? O governo já alterou, já aumentou essa alíquota, esse preço de referência para poder cobrar o ICMS. E é por isso que tem aumentado. Chamou a atenção que na última quinzena, o governo aumentou. E nós já tínhamos chamado a atenção disso, que o governo pode congelar. E é isso que estão tratando na Câmara. A Câmara está tratando de duas situações. Primeiro, para que o ICMS seja único em todo o Brasil, tem estado que cobra 30,5%, que é o nosso caso. E a base dos últimos 2 anos. O estado do Rio Grande do Sul reduziu de 30% para 25%. O estado do Distrito Federal reduziu de 28% para 25%. Então o governo do estado pode reduzir o ICMS? Pode. E a segunda discussão é sobre o preço médio ponderado, que é o preço de referência para poder cobrar o combustível. O governo do estado diz que não tem responsabilidade. Claro que tem. Ele pode fazer as duas coisas. Pode tanto baixar a alíquota do ICMS, como fez o Rio Grande do Sul, como fez o Mato Grosso do Sul, como fez o Distrito Federal, como pode também congelar o preço médio ponderado dos combustíveis. Com isso, nós teremos uma redução
significativo. Agora, acelerar essa discussão em nível federal, nacional, é extremamente importante para refletir nos estados, né? Mas além dessa discussão do governo federal, é importante que a população possa se mobilizar, que a população possa participar. É por isso que nós chamamos a atenção que tem que haver conscientização política. Quando há participação popular, os governadores, os deputados, os prefeitos, os vereadores começam a trabalhar em prol da população, em defesa da população. Então é por isso que é muito importante que a população compreenda e lute pelos seus direitos. Ok, obrigada pela participação aqui, deputado. E claro que a gente já deixa aberto espaço para que o senhor retorne com a gente. E eu que agradeço porque eu fiz uma enquete para saber qual a pauta que nós poderíamos tratar. E aí falaram da falta de água em mais de 150 bairros em São Luís. Inclusive nós temos um projeto para suspender o pagamento enquanto não tiver o fornecimento de água e também da violência. Aumentou muito a criminalidade do estado do Maranhão e nós temos 4.000 vagas ociosas na Polícia Militar e tem 1.700 soldados aprovados, prontos para ser nomeados, estão nessa luta pela nomeação de todos aprovados do estado do Maranhão. A falta d'água, inclusive, é um bom tema para o senhor voltar. Tema hoje, importantíssimo. Você tratou do saneamento e não tem água potável em casa e as pessoas estão padecendo há mais de um mês com a falta de água e vamos, inclusive, tratar na Assembleia Legislativa sobre isso. Muito bem, obrigada pela participação. Ele volta com a gente agradeço. discutindo outros assuntos.